Galera, é o seguinte, não é nenhum segredo que essa nova geração ainda não tem nos dado a oportunidade de vermos do que de fato ela é capaz. Com isso, esse cenário tem proporcionado pra gente dois pontos importantíssimos que a gente precisa levar em consideração na hora de decidir se vale ou não a pena comprar um PS5. O primeiro é que temos recebido muitos jogos cross-gen, o que não é de todo mal, porque um PS5 ainda está muito caro, beirando os R$5.000 quando não passa disso, e acaba fugindo da realidade de muita gente. Então quem tem consoles da geração mais antiga pode continuar jogando muitos desses títulos mais recentes sem problemas, que por sinal tem chegado no PS4, por exemplo, com uma qualidade mais do que aceitável. Só que por outro lado, isso acaba limitando a versão de PS5 desses mesmos jogos, porque tem que haver um equilíbrio e uma divisão de foco por parte dos desenvolvedores no processo de produção. E o segundo ponto é que poucos exclusivos vêm impressionando de fato. Na geração do PS4 chegamos a um patamar absurdo a nível de qualidade técnica dos jogos. Isso não necessariamente quer dizer que nós não temos mais poder ou tecnologias para serem exploradas na geração do PS5. Porém, ficar impressionado com o que se vê acaba se tornando bem mais difícil. E curiosamente, mesmo que de forma indireta, esse é o cenário perfeito para o PS5 agir. Quando se fala de exclusividade, a Sony mostra que sabe o que faz desde muito antes da nona geração, e por conta disso, segurar as expectativas quando se compra um console dela acaba sendo difícil. E de fato até temos promessas que foram feitas e algumas bem próximas de serem concluídas, como é o caso de Ratchet & Clank Rift Apart, que logo chega ao console mais novo da Sony, mostrando o poder do SSD dele para poder carregar cenários de forma quase que instantânea. Mas recentemente tivemos uma gameplay digna de uma nova geração, que aparentemente vai usufruir do verdadeiro poder do PS5, e foi de Horizon Forbidden West. Hoje a gente vai a fundo ver o que o PS5 está fazendo nesse jogo, graças a essa demo liberada, e pelo que podemos esperar tecnicamente quando ele for lançado para a plataforma. Só que antes, é importante que você clique no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora, com tudo isso feito, nós vamos ver a mais promissora promessa do PS5 até agora. Para quem não sabe, Horizon é uma franquia desenvolvida pela Guerrilla Games, que não só é a criadora dos jogos da franquia Killzone, como também deu vida aos visuais magníficos de Death Stranding com a 10ª Engine, que foi o motor gráfico usado pelo jogo. Por isso, é impossível esperar pouca coisa vindo deles. Mas se ainda não tá claro por que tanta expectativa em cima desse jogo, vamos começar falando da gameplay, que é basicamente o que importa, e ver o que o PS5 tá prometendo em cima dela. O início de gameplay mostra uma animação que aparentemente está rolando em tempo real, o que particularmente eu gosto, porque consegue deixar tudo muito mais imersivo, e a transição para a jogatina fica muito mais dinâmica, por não haver diferenças discrepantes entre os visuais. Nessa animação, o que fica claramente destacado é o modelo dos personagens. Os detalhes como cabelo, expressões faciais e textura de pele de cada um deles são realmente impressionantes a nível de detalhes. Mas sobre isso, o que chama a atenção aqui é a capacidade da formação de rugas dependendo da expressão que determinado personagem vai realizar. Rugas desse tipo, ao franzir a testa, por exemplo, podem não ser nenhuma novidade no mundo dos games, mas não é um elemento que todos os jogos aplicam em contrapartida, por depender muito da mudança de estado de textura em tempo real, o que deixa claramente esse aspecto muito superior quando comparamos com o primeiro game, que já era muito bom. Com isso, logo em seguida temos o primeiro trecho de gameplay, que é o que a gente estava mais ansioso para poder ver, e acaba assustando pela qualidade e quantidade de efeitos apresentados no mesmo período de tempo em um único ambiente. O local tem luz volumétrica bem ampla incidindo pela vegetação e folhas caindo das árvores que, junto com a água que vai se quebrando naquela nascente à direita, criam efeitos de partículas simultaneamente. Isso tudo em um local que apresenta uma complexidade geométrica bem alta. Ali dá para perceber diversos tipos de vegetação que espanta não apenas pela variedade, mas também por outros dois fatores interessantíssimos. O primeiro é de longe a qualidade do elemento. Cada folha, planta ou gramado aparecem estupidamente bem contornados. Já o segundo fator é quanto à densidade em que essa vegetação aparece. Independente da variedade aqui, esse trecho consegue exibir tudo em muita quantidade, deixando os locais bem ricos e representando muito bem uma selva. Um simples tronco de uma árvore, por exemplo, pode ter uma vegetação mais rasteira, ou as paredes podem ser compostas por trepadeiras, o que é uma vegetação bem natural desse tipo de ambiente. Tudo isso é o que a gente encontra em menos de 5 minutos de gameplay, mas como já era de se esperar, Aloy
Aloy, a protagonista do game, continua caminhando e à medida que ela segue, vemos que a iluminação volumétrica acaba servindo também para poder ofuscar a nossa visão do que está no fundo do cenário. Com isso, aos poucos, partindo de um outro ângulo de visão, chegamos a uma praia, onde as coisas começam a ficar mais interessantes nos aspectos técnicos. Nesse trecho, que brilha pela riqueza das cores de todos os elementos encontrados, vemos estruturas colossais e nuvens que aparentemente funcionam como um sistema volumétrico para poder serem mais realistas quanto à sua formação e também densidade. E olhando para esse horizonte, acho que já vale destacar que um dos principais pontos vistos nessa demo é a direção de arte, sem sombra de dúvidas. Todos os elementos técnicos até agora estão incríveis, isso é um fato, mas eles só foram possíveis porque houve toda a conceituação desses ambientes. O cuidado com o posicionamento dos efeitos para esconderem a praia a uma certa distância, as partículas geradas pela areia à medida que a gente vai se aproximando, e cada estrutura aqui, tudo foi muito bem posicionado com o intuito de deixar a estética do local bonita. Houve muito cuidado com esse trecho. Só que ao chegar nessa parte, a gente ainda não consegue ir a fundo porque somos tomados por mais uma cutscene que dessa vez mostra outro ponto interessante. Usando a vegetação para se esconder, vemos que a personagem acaba sendo favorecida por vários closes e por isso dá para perceber que existe um tipo de luz nela que age de forma muito mais artística do que técnica, a deixando levemente brilhante e realçando até mesmo os pelos bem discretos em torno do seu rosto. Onde em seguida algo me chamou a atenção. Quando o controle volta para Aloy, temos uma visão um pouco mais abrangente da vegetação em que ela está se escondendo. O curioso é que quando vista de um ângulo mais afastado e apresentando uma maior densidade, essa vegetação aparece de forma um tanto fragmentada nos seus contornos, dando indícios de que o game está fazendo uso de alguma técnica de reconstrução para atingir o foco de sua resolução, que aparentemente é o 4K. Na gameplay fica muito mais fácil de perceber esse tipo de elemento porque durante as cutscenes vemos a aplicação de efeitos de pós-processamento para poder deixar o game com um ar mais cinematográfico, como por exemplo a profundidade de campo, que deixa o fundo mais desfocado e realça apenas o rosto de Aloy. Usar técnicas de reconstrução é uma prática bem normal, inclusive. O próprio Resident Evil Village no PS5 fez isso e mesmo assim entregou um visual bem consistente. Porém, aqui até agora no caso de Horizon a gente está apenas especulando, porque a gente nem tem acesso a essa demo ainda. Mas depois disso, a gameplay mostra o que para mim é a maior evolução ao comparar com o título original, os efeitos e a simulação da água. No primeiro Horizon, ver como a superfície da água interagia com a protagonista me incomodava muito, porque quase não havia simulação ali. Nessa sequência, vemos nitidamente que a simulação é capaz de interagir com a personagem, além de criar ondas que se quebram ao chegar na praia. Outro detalhe que vale ser mencionado é a capacidade que a protagonista tem agora de mergulhar no fundo do mar para trechos com exploração. Durante essa parte, inclusive, existem elementos que se destacam positiva e negativamente, mas vamos falar das coisas boas primeiro. A começar que a movimentação da personagem está excelente. Ela não só nada de forma bem realista, como conta com mais de uma forma para poder realizar esse tipo de movimento. Nesse fundo do mar também podemos nos esconder fazendo uso da vegetação, e com isso dá para observar que a complexidade geométrica embaixo da água está tão rica quanto na superfície, e isso é surpreendente. Mas há um detalhe que não é tão bom assim. Durante o nado nesse trecho, o cabelo de Aloy fica exatamente como encontramos na vegetação fragmentada, indicando mais uma vez o uso de uma técnica de reconstrução aqui. Como a gente está num ambiente que é predominantemente azul e o cabelo dela acaba se destacando e aparece numa densidade bem grande, a gente consegue observar esse tipo de problema, vamos chamar dessa forma por enquanto. Esse, no caso, é um cenário muito parecido com o que acontece em Resident Evil 2 Remake no Xbox One S, quando jogamos com a Claire. Nada que diminua a experiência, claro, mas são pontos pertinentes a serem comentados. E depois de passar por esse trecho, nós somos levados aos trechos finais da gameplay. E aqui valem alguns comentários importantíssimos. Sobre as evoluções, quando comparamos com o primeiro título, elas existem de fato, mas parece que isso não foi aplicado na interação da Aloy com a vegetação. As plantas se mexem quando passamos por elas e isso acontece até debaixo d'água inclusive, mas parece existir uma segmentação de tipos de folhagens mais importantes e menos importantes, onde as que têm menor peso para gameplay acabam não interagindo com a personagem, o que é completamente normal em um game de mundo aberto. Outro ponto que vale ser destacado
errado aparece bem no trecho dos combates e se refere à areia, e aqui é um ponto extremamente positivo. O elemento tem uma capacidade de ser deformado incrível, reagindo de forma dinâmica a cada tipo de interação de maneira individual, o que em outras palavras quer dizer que cada interação aqui vai ser exibida à sua própria maneira, e vemos isso quando a máquina gigante começa a disparar os raios e assim afeta o ambiente ao seu redor. A forma como a areia reage à movimentação dos personagens e como ela reage a esses raios que vão atingindo ela é completamente diferente, o que dá uma individualidade bem interessante para o efeito. E não menos importante, existe destrutibilidade no cenário, que sem sombra de dúvidas ficou muito boa e acredito que as imagens falem por si só, como vocês bem podem ver aí. A minha dúvida é se isso está sendo pré-programado para acontecer em função da batalha no local, ou se vai ser um sistema mais aberto e dinâmico, podendo acontecer em qualquer momento durante a jogatina. Por enquanto, a gente vai ter que ficar com essa incógnita. Essa parte com muitos combates também mostra que tem muita coisa acontecendo no ambiente, mas o jogo parece se manter muito bem em 30 quadros por segundo, mesmo com a incrível destrutibilidade dos objetos, então mais um mérito para ele. Mas por fim, existe um último efeito que a gente precisa comentar, e é o efeito de reflexo. Confesso que com toda a magnitude apresentada pelos visuais, eu esperava o uso de Ray Tracing para apresentar o efeito, mas não foi o que aconteceu. Os reflexos fazem uso do SSR, o Space Screen Reflections, que apesar de refletir os eventos em tempo real, ele só reflete o que está sendo pego pelo ângulo da câmera. Por isso, durante a demo, vemos com facilidade falha nesse tipo de efeito. Também é importante mencionar que já saíram as diferenças oficiais entre as versões de PS4 e PS5 do game, e em momento algum vemos o Ray Tracing sendo citado, o que pode indicar que de fato ele não vai estar presente na versão de PS5, só confirmando o que a gente está vendo aqui nessa gameplay. Mas por hora, tudo ainda é muito interpretativo, a gente precisa aguardar mais informações e principalmente aguardar o lançamento do jogo para poder ver o que de fato ele tem para poder oferecer pra gente com mais veemência. O que, claro, se fizermos uma média, obviamente Forbidden West impressionou muito mais do que deixou a desejar com essa demo, já sendo um dos títulos mais bonitos anunciados para o PS5, com uma direção de arte incrível e não economizando nos detalhes da geometria. Tudo é muito detalhado e tudo é muito definido. O caso curioso é que saindo para PS4 eu me pergunto como ele vai rodar na plataforma mais antiga da Sony. Eu sempre fico um pouco receoso, mas até agora a gente tem tido bons exemplos de como a 8ª geração ainda consegue dar conta de muita coisa. Mas vamos aguardar mais informações para ver o que a gente vai ter com Forbidden West, ok? Mas me conta aí o que você achou dessa demo. Eu, como vocês bem podem ver, estou impressionado com todo o trabalho da Guerrilla Games nesse jogo. O primeiro título é um título incrível, com pouquíssimas falhas, e eu particularmente gosto muito dele. Então eu quero ler a sua opinião sobre essa demo que eles liberaram aí, beleza? Deixa aí no campo dos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.